tarde a todos. Muito obrigado por se juntarem a nós a mais um Planeteers World Gathering. Este ano temos esta grande mudança do encontro para Aveiro, que nos deixa muito contentes pelo que a cidade tem vindo a fazer e aquilo que temos visto que é a vontade de trabalharmos em conjunto para trazer exemplos, mostrar exemplos que a própria cidade está a desenvolver. Mas hoje era este primeiro dia, queríamos que fosse um dia em que o diálogo tivesse não só presente, mas também a demonstração de várias soluções, na qual depois convido-vos, por favor, a verem os fantásticos produtos, livros, tecnologias e serviços que estão aqui, que foram selecionados e convidados por nós, para que todos possamos ver que há ações. Já existem soluções no mercado. E, acima de tudo, era muito importante para nós trazermos temas à discussão e pessoas que são vozes e que vocês trazem o unusual, o pouco habitual. As pessoas usam sustentabilidade, acham que sustentabilidade é apenas a reciclagem, que é importante, acham que é só as árvores, não só. É algo muito mais. Falámos de ter equilíbrios, não é? Acho que equilíbrios acho que é importante. E tenho comigo o António Ramírez, tenho visto ele a entrevistar as pessoas no podcast, agora tenho a oportunidade de te entrevistar a ti. Sim, sim. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, muito boa tarde. Eu vim só pelos ovos moles, na realidade. Aliás, foi assim que eu te convenci. Exatamente, Eu tenho aqui a prova, tenho aqui a mensagem do WhatsApp que eu mandei fotografia numa visita técnica. Está aqui os ovos moles, está aqui os moliceiros. Eu, para aí, já vou. Cá estamos. Olha, obrigado. Obrigado pelo convite. E entretanto, a minha primeira pergunta, e até mesmo curiosidade minha, era voltar ali ao início, ou seja, como é que tu começaste, porque o humorista também não é uma coisa que fazes carreira, não é? Se eu vou para a faculdade de humorista... Depois... Não, nem era uma coisa que eu estava na realidade à espera. A minha formação é jornalismo, quer dizer, na realidade do jornalismo para a comédia também é um saltinho, não é? Sim, a viagem não é muito longa. Eu fui jornalista durante 8 anos, ainda num jornal que se chamava A Capital. Tu não deves saber, que idade é que tu tens? Não, os meus avós já falaram assim. Alguém se lembra desse jornal? Havia um jornal que se chamava A Capital, era um jornal de Lisboa, mas que se vendia pelo país. E eu fui escoteiro. Também fui escoteiro, sim. Mas fui jornalista nesse jornal durante os 2 últimos desses 8 anos, os últimos 3 anos. E curiosamente, o jornal... entretanto, vai à falência. Eu fui para o fantástico mundo do desemprego, com um subsídio de, na altura, 190 euros, já com casa para pagar. E foi nessa altura, porque se calhar também tinha muito tempo livre, comecei a ver muitas coisas sobre comédia, a ler muitas coisas sobre comédia. Estavam a surgir os blogs pela primeira vez. Ana Garcia Martins, a pipoca mais doce, era minha colega na Capital. Ela foi nessa altura que nasceu também, de alguma maneira, graças ao desemprego, que nasceu o blog dela. E eu comecei a ver muitas coisas sobre comédia. Resolvi experimentar atuar numa Sexta-feira Santa de 2006, no Montijo, tudo certo. E correu bem, e para mal dos meus pecados, e pronto, e arrisquei. E desde então tenho feito disto a minha vida, desde stand-up, escrever guiões, escrever personagens, cinema, etc. Então, estás a dizer que um desempregado pode ter uma carreira em pode ter o que quiser, nem é preciso ser desempregado. Eu acho que todos nós temos um potencial cómico, todos nós temos comédia na nossa vida. A grande diferença de alguém que trabalha em comédia é que eu, de alguma maneira, é como se estivesse calibrado para pensar de certa maneira. Curiosamente, também aquilo que acaba por me trazer aqui de alguma maneira, o tema da saúde mental. Eu desde pequenino lido com questões relacionadas com a ansiedade e com a perturbação obsessiva-compulsiva. Que curiosamente a perturbação, quer um quer outro, são temas que partem muito de overthinking, não é? De um pensamento acelerado e estar sempre a pensar em coisas, geralmente para o lado mau. Mas curiosamente a comédia também trabalha com esta base. Tu pensares demais. Portanto, eu estou sempre nos 2 extremos, nunca estou num sítio onde devo estar.
ou estou a pensar coisas muito engraçadas ou estou a pensar coisas muito más. Ou seja, o privilégio que tens de ter esse mindset Pois. também te traz um preço Pois. a pagar. Sim. Portanto, é, Sim. difícil, é esse equilíbrio, esse calibrar que às vezes é complicado. Sim, eu acho que no meu caso o facto de muitas vezes fazem aquela pergunta se o humor ajuda na questão da saúde mental. Eu acho que sim, porque ajuda a tirar peso. E, por exemplo, este último espetáculo que eu fiz, que terminei ontem até, que tinha o último espetáculo, é um espetáculo onde eu falo só da minha história relacionada com a ansiedade e com a perturbação obsessivo-compulsiva. E é tudo real. Portanto, eu partilho as minhas obsessões, os meus medos, mas desconstruídos. Nessa versão mais cómica, não é? Mais descontraída. Porque o meu objetivo é exatamente que quem esteja no público se possa, de alguma maneira, se identificar e perceber, afinal, isto é chato, é a minha vida, é chato, mas eu posso me rir disto. Eu posso brincar com isto. E tens sentido que ficaste surpreso, ou seja, com a reação de tanta gente que sentiu o mesmo que tu e se calhar não abria essa página, não é, da sua vida? Às vezes eu fico, sabes, o engraçado que eu fico mais surpreso, porque é que eu comecei também a fazer estas partilhas. Eu vou ao psicólogo desde os meus 18 anos. Tive vários. Só aos 26 é que encontrei um que me ajudou muito nas questões da ansiedade e da perturbação obsessivo-compulsiva. E só aos 26 anos, portanto também por volta exatamente de 2006, mais ou menos 2007, quando eu começo curiosamente a fazer comédia, só aí é que eu percebi que não era o único a lidar com estas questões. Só quando eu comecei a fazer as minhas partilhas com o meu psicólogo e ele começa-me a falar de estudos de caso e eu começo a mandar vir livros da Amazon sobre a ansiedade, sobre a perturbação obsessivo-compulsiva e eu começo a ver que do outro lado do mundo há um tipo que tem exatamente o mesmo padrão que eu e pensa exatamente as mesmas coisas que eu penso, ao mesmo tempo que não é questão de ser mau, porque a minha realidade é o que é, mas ao mesmo tempo que uma pessoa pensa que é chato ter isto, ao mesmo tempo é do caraças. É impressionante, tem 7 ou 8 bilhões de pessoas, há uma data de gente que tem o mesmo padrão de pensamento e nunca se cruzou. Portanto, de alguma forma, nós estamos sempre unidos, quer para o bem, quer para o mal. Mas isto para dizer exatamente nesse sentido, eu começo a fazer estas partilhas exatamente para que alguém, de alguma maneira, possa ter essa identificação que eu não tive. E nos espetáculos acontece muito isso. E nas partilhas que eu faço nas redes também acontece. Mas o que me surpreende mais, e isso é uma prova de que todos nós, de alguma maneira, às vezes temos muito medo e vergonha, ou whatever, seja o que for de falar, imagina, eu conviver com uma pessoa todos os dias e só depois das minhas partilhas é que ela vem ter comigo e dizer, olha, mas tipo segredo, olha, só para dizer que eu também passo por isso, esse aqui. E eu digo, mas porquê é que estás a falar assim? Só estamos os dois nesta sala. Podes falar mais alto. Mas isto aconteceu. É quase, eu sinto-me quase como se estivesse a sair do armário na questão da saúde mental. E sentes que te ajuda também a ti, essa ajuda aos outros? Sentes que faz parte também desse processo? Sim, eu acho que ajuda. É contagioso, não é? Achas que pode ser algo que te não, ajuda a ti, mas também porque eu estou a exteriorizar, porque é a partilha, não é? Por isso é por alguma razão. É que quem é que daqui vai ao psicólogo? Por palmas. Agora ninguém vai. Boa! Agora que a gente imagina, quem é que acha que devia ir ao psicólogo? Então porquê é que não vais? Não tenho tempo, não vais dizer que não digas que não tens tempo. Não sei, tinha um evento grande. Exato, claro. Mas é muito curioso porque o escrever, neste caso, o partilhar, e por alguma razão o livro que eu tenho se chama Somos Todos Estranhos até percebermos que isso é normal, porque foi o que eu senti. Eu senti que eu era estranho até eu partilhar e perceber que há mais pessoas assim. E todos nós temos questões para resolver, na realidade. Mas tu só te consegues perceber isto quando alguém faz essa partilha. Porque se eu guardar as coisas para mim, até pode ser a coisa mais banal do mundo, mas que para mim pode ser estranha. E já me aconteceu muitas vezes eu ter até com a Catarina, ter algum pensamento estranho e vou partilhar com ela e perceber que ela, de algum modo, também já pensou nisso. E um gajo... Não é estranho para ela. Sim, e um gajo fica a pensar, realmente, eu estou a fazer um bicho de 7 cabeças simplesmente porque eu nunca abri a boca.
Exato, exato. E sentes também, porque é sempre difícil, não é? Como estás a dizer, sentes que para qualquer pessoa há sempre alguma barreira, talvez até estávamos a falar há pouco, a educação também que nos deram, é algo que sentes, não é? Provavelmente que não foi, e acho que é um alerta para as gerações, não é? De agora que estão a crescer, evitarmos que elas passem pelo mesmo que nós, não é? De fechar os sentimentos, sentes que há uma mudança nisto. Olha, às vezes em quando acontecem coisas muito engraçadas. Há uns tempos eu estava no Funchal e estava a passear com a Catarina e as miúdas e eu vou subir uma rua mais à frente e cruzo-me com uma família. E a Catarina era uma família com um rapaz e a Catarina depois cruza-se com eles, também mais atrás. E eu olho para trás, ela chama-me e a Catarina estava-se a rir. Epá, tenho de contar o que é que este miúdo disse. O miúdo passou por ela e ela ouviu. Então o miúdo passou por ela e estava a dizer à mãe assim: "Oh mãe, vai ali o Raminhos. Sabes, eu tenho uma coisa igual ao Raminhos." E a mãe assim, com aquelas coisas meio: "O que é que tu tens igual ao Raminhos? Deixa-te para ver, o que é que tu tens igual?" E o puto vira-se para a mãe e diz assim: "Toma a mesma medicação." Pá, e eu achei isso do caraças. O puto ter a liberdade de dizer que, e não sentir o estigma de dizer que toma a mesma medicação, pá, é do caraças. E isto é engraçado porque vai acontecendo cada vez mais. Uma coisa que me perguntam sempre muito é essa questão: parabéns, dizem parabéns pela coragem da partilha, ou como é que és capaz? E eu não vejo isso dessa maneira. Se calhar para mim porque é mais natural. Mas eu acho que sobretudo porque eu lembro-me da primeira vez que eu fui ao psicólogo, foi aos 18 anos. Obviamente eu venho de uma geração, uma família dos anos 80, onde nos anos 80 não havia saúde mental, não é? Tu não tinhas um tio bipolar, tu tinhas um tio que era só uma besta. Não havia, não era um primo. Eram malucos estranhos. Eram malucos estranhos. O teu primo não tinha depressão. Eram mariquinhas que não saía de casa, não se mexia. Era esta as expressões que nós usávamos. E os meus pais era a mesma coisa. Eu era o esquisitinho, era o nojentinho, era o parvinho. Mas eu, quando aos 18 anos, eu lembro-me, disse ao meu pai e à minha mãe, estávamos a almoçar e virei para os meus pais e eu disse: eu preciso de ir ao psicólogo, eu preciso de saber o que é que se passa comigo. E em bom português disse: estou-me a cagar para aquilo que vocês estão a pensar. E eu lembro que a minha mãe abriu muito os olhos e deve ter pensado: o gajo deve estar mesmo maluco. É melhor não dizer nada. Mas eu acho que a partir daí eu marquei uma posição também um bocadinho interna que me fez desvalorizar um bocadinho aquilo que os outros pensam. E porque, na realidade, todos nós estamos a resolver coisas. Toda a gente está a resolver alguma coisa. E há muito também isso, sendo que nesta educação há muito uma atenção excessiva para o que os outros pensam, para o que os outros olham. Acho que isso é natural. E então isso também nos desenvolve esta síndrome quase. Mas na realidade todos nós estamos a resolver coisas. Toda a gente aqui está a resolver alguma coisa. E isso, eu, por exemplo, eu trabalho com o meu agente há 15 anos. E o meu agente, se conhece a perturbação obsessivo-compulsiva, para quem não sabe, é conhecida como a doença da dúvida. A minha cabeça coloca-me dúvidas que eu sei que não são reais, mas que eu não sou capaz de controlar por várias questões. Levava aqui uma data de tempo a explicar, mas é uma perturbação relacionada também com a ansiedade. Pode envolver pensamentos de morte, de doenças, de causar dano, fazer mal às pessoas, o que tu quiseres. É um menu muito grande. Tem muita coisa para onde escolher. E eu tenho muitos medos de contaminação. Por exemplo, eu tive aquela stress de lavava as mãos 50, 60 vezes por dia. Tinha esses rituais. E o meu agente sabe que eu às vezes sou muito esquisito em coisas. Tipo, eu imagino, eu vou atuar. A minha garrafa de água tem que está em palco, tem que estar fechada. Se a garrafa está aberta, já não lhe toco. Porque a minha cabeça, agora já não, mas durante muitos anos eu a pegava, por acaso não estava. Mas eu já não me incomoda. Mas eu antes. Olha, já não me incomoda. Mas se a garrafa estivesse aberta, o que eu fazia era a garrafa, via que estava aberta, voltava a pousar. E o cabrão, de propósito, abria-me as garrafas só para, no fundo da sala, estar a gozar comigo. Porque eu agarrava, abria, voltava a pousar e eu olhava e estava o gajo lá ao fundo assim. É só para gozo próprio. Só que isto, sim, mas isto causa-me um transtorno interno muito grande. Só que, às tantas, comecei a desvalorizar esse tipo de atitudes ou outras que ele tinha e outras pessoas, porque eu pensava, eu sei que esta pessoa que está à minha frente, porque ele já partilhou, tem coisas que para mim são super banais e que não há stress nenhum.
e que lhe estão a atormentar a vida. E sim, quando alguém diz mas é esquisito em relação a isso, mas esse aqui, eu não ligo, porque quem tem que estar disponível e tranquilo com isso sou eu, não é o outro. O outro não está no meu lugar. Portanto, ele nunca vai saber aquilo com que eu estou a lidar. Não vale a pena. É não verdade. vale a pena. E acho que é por causa desta partilha também que é para também nos entendermos uns aos outros. Porque Sim. o que passamos é tão diferente que é bom termos algumas pessoas que nos relacionamos com o que elas estão a passar, mas também entender quais os desafios diferentes, não é? A empatia, a compreensão. Eu acho que essa... na altura, quando te convidaste e depois estavas a falar da relação que tu tens entre a sustentabilidade e, neste caso, a saúde mental, a relação é... Eu ontem estava a pensar nisso. E a relação é muito mais simples do que se pensa. Porque a sustentabilidade, na realidade, tem a ver muito com aquilo que tu deixas para as gerações, tem a ver com o equilíbrio, não é? Um equilíbrio não só na natureza, no bem-estar, mas também no bem-estar emocional, não é? Tem a ver com esse equilíbrio. E tem a ver com uma coisa muito simples que se chama praticar o bem. Porque se tu fores uma pessoa que gosta de praticar o bem, que vê a importância da empatia pelos outros, tu, de alguma maneira, acabas, porque como tens esse respeito, acabas por ter essa prática mais sustentável em várias áreas. Curiosamente, eu estava a falar com uma psicóloga e estávamos a falar que, por exemplo, as pessoas que têm vícios da alimentação, vícios de jogo, qualquer tipo de vícios, os vícios surgem porque ativam os centros de prazer. Não é? Fazem libertar a oxitocina, dopamina, etc. Mas, curiosamente, depois eu fui ler mais sobre isso, a libertação dessas substâncias, quando são feitas através de vícios, o prazo é muito reduzido. Meia hora, 40 minutos, 1 hora, acho eu. Por isso é que as pessoas voltam sempre aos vícios. Não é? Por isso é que é um vício. Estão sempre à busca dessa libertação. Certo. Curiosamente, e isto há vários estudos, vou usar aquela frase clássica há vários estudos que dizem, mas há, e depois eu vou ler sobre isto. Está provado cientificamente que, também outro clássico, está provado cientificamente que... Estudaste bem, mas como chamar a atenção? Isto foi na pós-graduação. Isto na pós-graduação. Que quando tu praticas o bem, e que praticar o bem é quando tu procuras fazer algo pelos outros, quando tu és empático com os outros, quando tu praticas também a compaixão, quando tu dedicas parte do teu tempo aos outros, os centros de prazer são ativados. São libertadas as mesmas substâncias com uma grande diferença. A duração do prazer é muito maior. Em vez dessa duração demorar 1 hora, demora 2 ou 3 horas, ou mais. Isto, de uma forma muito básica, de alguma maneira, diz-nos que nós estamos programados para ser bons. Não é? Nós estamos programados para ser bons. E isto é muito curioso. E nós temos essa bondade, podemos praticar a qualquer momento, mas faça uma data de coisas, vamos para esse vício, não é? Para aquilo que é mais rápido. A empatia, ou seja, escolher ser empático ou seres empático, mas não é seletivo, não é? Não sou empático só com aquela pessoa, não. Aquela é uma maneira de estar que pois, passa a pessoa. Às vezes, sim. Eu acho que há pessoas, eu gosto muito daquela malta porque eu também fui assim, e ainda sou às vezes, não é? Que é, no trânsito, sabem que nós somos muito empáticos e muita compaixão quando estamos num cruzamento. Posso falar em bom português, não posso? E nós estamos num cruzamento e o gajo vai para passar, não é? Ou num cruzamento não, porque ele tinha prioridade, que eu estou a falar mal. Mas damos a prioridade a alguém. Não, passe. E a pessoa passa e nós, não, passe. E ele passa e ninguém agradece e nós começamos, é assim, filha da puta, para a próxima não te deixa. Olha-me este cabrão. Se eu te apanhar para a próxima... Nós somos muito empáticos nestas doses. Estás a ver? Mas foste empático. Sim, mas não é bem assim. Nós temos que ser para o bem, e para o mal. Eu acho que parte sempre muito dessa premissa. Eu aprendi muito com uma coisa que me aconteceu há muitos anos e que eu conto isto sempre nos espetáculos, que é meio dramático, mas que é muito... mudou mesmo a minha vida. Eu estava numa psicóloga, aí aos meus 22 ou 23 anos. Não gostava nada da psicóloga. Porque era psicanálise. E psicanálise vai a coisas da infância. E eu só queria parar a lavar as mãos, estás a ver?
e parar de abrir e fechar portas não sei quantas vezes. E ela perguntava-me, onde é que estavas tu com 9 meses? E eu, de certeza que não estava a lavar mãos. Mas ela disse-me uma coisa, na altura, eu tive sempre uma relação muito complicada com o meu pai. E ela disse-me assim, olha, vais ter que ir ter com o teu pai e dizer tudo aquilo que tu sentes. E vais ter que dizer e contar como se fosse uma história, não vais acusá-lo de nada. Pá, e eu estava a gastar dinheiro nas consultas, obviamente fui fazer o que ela disse. Eu assim, vou ter que aplicar. Só por isso. Claro, meu, então, não, vou fazer tudo. Sem render, Que é para depois, se isto der a porcaria, ela não dizer, mas porque não? Não, eu fiz tudo. Eu sentei o meu pai, sentámos os dois na cama, no quarto dos meus pais. Pá, eu comecei a dizer tudo ao meu pai. Disse, eu nunca me senti amado. Eu nunca tive ninguém aqui em casa que dissesse que gostava de mim. Todas as decisões que eu tomei na minha vida, parece que podia tomar essas ou tomar outras, que nunca, não importava. Eu sinto-me à deriva. E o meu pai a chorar. Eu nunca tinha visto o meu pai chorar na vida. O meu pai a chorar, baba e rei. E o meu pai disse uma coisa que mudou completamente a minha vida. O meu pai olhou para mim e disse, eu não soube fazer de outra maneira. Isto para mim foi um baque, porque eu era um puto, não é? Sei lá, 22, 23 anos, e ter pela primeira vez consciência que à minha frente não estava ali um objeto de arremesso, não é? Mas estava uma pessoa com a sua história. E o meu pai começou a contar a vida dele, a dizer que aos 12 anos saiu do Alentejo, sozinho, e veio para Lisboa, e ele dizia, vim para Lisboa sozinho aos 12 anos, os teus avós puseram-me fora de casa porque era assim que era normal, nos anos 50 ou 40. E tive que procurar constituir a minha família, e eu chegar a casa e ver que vocês tinham roupa lavada e comida e estavam bem, era a minha maneira de perceber que estava tudo bem. E isso mudou a minha perspectiva. Agora é assim, achas que o meu pai mudou depois desta conversa? Não. Não, o meu pai não mudou. O meu pai continua exatamente o mesmo. Mas mudou a minha perspectiva. Exato. E isso eu acho que é muito da empatia. Passa por isso, é tu compreenderes também que a pessoa que está à tua frente está a resolver as suas merdas. Isto não tem a ver com ser corno, no sentido de quando alguém te faz mal, tu tens que olhar para a pessoa e dizer, não gostei que fizesse isso, não concordo. Mas pensares que não entrar naquele registro, mas eu não mereço, eu não sei o quê. Se calhar não és tu. Se calhar a pessoa à minha frente... Diz mais sobre ela do que sobre ti. Se tu sabes e sentes que não fizeste nada de mal e percebes que a pessoa fez aquilo, é porque ela tem muita coisa para resolver. Isto o que te permite é que tu continues e sigas o teu caminho. E é esta sanidade mental que tem também muito a ver com a sustentabilidade, porque é muito este equilíbrio que tu tens que conseguir para procurar evoluir, ter esta empatia e compaixão para com quem lidas todos os dias, mas também para contigo, não é? Aceitar muito aquilo que tu és. Não, e acho que todos sentimos um pouco isso, de que nós também trabalhamos tanto, ou somos tão trabalhados, é mais isso, a sociedade trabalha-nos de uma forma que muitas vezes sentimos que é isso, estamos preocupados com os outros, esquecemos nós próprios. Ainda há pouco tempo, eu próprio estava há momentos difíceis, toda a gente tem dificuldades e tem que ultrapassar uma série de momentos difíceis, e a verdade é que eu depois percebi que não estava a tomar conta de mim próprio. Sim. E por acaso uma coisa que eu nunca tinha entendido, se calhar já devia ter entendido, mas alguém me disse, mas já pensaste porque é que nos aviões tens de pôr a máscara primeiro em ti, depois aos miúdos? Sim. Eu sempre achei que era ridículo, mas a verdade é que assim, se tu não ficas bem, depois não consegues ajudá-lo. E eu senti... Na realidade, a máscara no avião não serve para merda nenhuma, que vão todos morrer. Eu acho que aquilo tem qualquer coisa para te sentir Exato. Deve ter qualquer coisa para se só para a malta ficar fixe, quando nem sequer sentir. Pode ser, mas não interessa. A verdade é que faz sentido. E acho que muitas vezes eu estava a sentir isso, e vi que havia muita gente neste âmbito da sustentabilidade, procurar o planeta, etc., que achamos que é só salvar o planeta, só salvar as gerações futuras. E se não pensarmos em nós, não estivermos bem, não vamos estar em condições. Portanto, também sentiste um pouco isso, que é que ao estares a trabalhar em ti próprio, também começaste a ter mais disponibilidade para a família, para as tuas filhas. Portanto, sentiste uma transformação à tua volta também ao sentir-te melhor. Há aqui vários passos, porque, por exemplo, a Catarina, nós estamos juntos há tempo demais, há 20 e tal anos já.
Mas a Catarina... Ela está a apontar um livro. ela foi passear. Vê lá que ela foi dar uma volta. Nós já estamos há mais tempo juntos temos mais tempo juntos do que separados. Ela cresceu comigo também na ansiedade, não é? No meu processo de ansiedade e de perturbação obsessiva-compulsiva, ela cresceu comigo. Ela própria, quando eu aos 26 anos comecei então a ir a este psicólogo mais que me diagnosticou e que me orientou, ela própria foi ao meu psicólogo. Ela teve 2 ou 3 consultas com o meu psicólogo para ela própria estar bem e perceber como é que poderia lidar melhor comigo, não é? E este processo é um processo que muitas vezes há pessoas, sobretudo mães, recebo mails de mães que os filhos têm padrões parecidos com os meus e elas fazem essa partilha e o meu filho, e eu estou esgotada porque o meu filho não faz isto ou não vai ao psicólogo ou não, whatever. E a primeira coisa que eu pergunto é se a senhora vai ao psicólogo. E a maior parte das vezes dizem que não. Quando era o primeiro passo. Quando eu acho que é o primeiro passo, porque tu tens que estar bem para poderes ajudar os outros. E às vezes tu vês pessoas também que se dedicam muito aos outros e acabam por perder também depois o foco, exatamente por isso, porque dedicam-se de tal maneira aos outros que acabam por descurar a sua vida e perdem-se ali um bocadinho no meio do processo. Perdem-se elas e se calhar não têm tanta capacidade também de angariar outros para a sua própria luta. Não é? E as próprias competências, claro. As competências a diminuírem, não é? Seja, sim, isso é um processo contínuo, porque eu, por exemplo, eu fui ao psicólogo durante muitos anos, depois parei, e depois voltei, depois parei, porque é um processo normal, e agora, recentemente, eu tive que voltar porque eu próprio percebi, e já estava um bocado também perdido, porque foi ali no meio do processo, quando eu comecei a ter mais situações de ansiedade e ataques de ansiedade, não sei o quê, e eu comecei a pensar, espera aí, o que é que tu não estás a fazer? E percebi que estava a descurar também uma data de coisas. E lá está, um processo de compaixão e empatia para comigo, no sentido, eu não queria estar neste sítio outra vez, mas estou, e faz parte do processo, e está tudo bem. Bora lá, sabes que isto vais beneficiar disto, bora lá outra vez. E eu acho que isso é super importante. Até porque senão passas muito... eu não gosto de usar esta expressão, mas é a única coisa que me está a aparecer agora, que é, sabes, as pessoas quando têm as suas lutas, seja de associações, mas estão tão centradas naquilo e descuram tanto a sua própria saúde, que assumem e ficam quase meio malucas. E têm muito aquele ar de maluco, e isso também não ajuda para aquilo que eu estava a dizer, para atrair pessoas para a tua causa. Porque depois as pessoas olham quase para ti como uma pessoa desesperada e não como uma pessoa em que podem confiar e que percebem, não, eu vou ajudá-la porque ela está ali está a dar tudo e isto faz muito sentido. E às vezes fica só com, olha lá está. É engraçado que não é a partilha que o faz, é a não partilha que depois que transforma. Sim. E falar de partilha, tens o podcast. Sim. Que eu sigo. Somos todos malucos. Sim. E que eu tinha ficado com esta questão que era, também tu, estando no meio de humor, não é? De comédia, não é habitual. Porque normalmente falam só de coisas de rir, falam de coisas de humor, fazem que a vida... Sim. Não é o habitual partilhar, não é sentir. Poderia ser, ou foi mesmo... Foi um processo super... Foi um processo super natural. Eu comecei na comédia, como começa a maior parte das pessoas, portanto, num registro de comédia, o meu registro sempre foi muito nonsense e muito parvo, mas houve um processo evolutivo e nos meus espetáculos a solo, cada vez mais eu falava de aspectos pessoais. E para mim foi super natural esta evolução. Mas, curiosamente, há bocado estavas a falar disso, de uma pessoa estar bem para poder fazer as partilhas. O último espetáculo que tive antes deste, que já falava muito sobre estas questões, eu não estava assim tão bem. E isso afetou-me no espetáculo. Eu cheguei a ter ataques de pânico no espetáculo, durante o espetáculo. Alguém aqui já teve um ataque de pânico? Vou explicar. Assim, ou teve ou não teve. Se tiver, percebe. Já presenciei. Tenho pessoas muito próximas. Sim. Um ataque de pânico, para quem não sabe, é uma sensação de morte iminente. A ideia que dá é que nós vamos morrer. Tanto que a primeira vez que uma pessoa tem um ataque de pânico, a primeira coisa que vai é ao hospital, porque acha que está a morrer. Eu fui ao hospital,
Primeira, também. a segunda, a terceira, às vezes, Sim, estás eu, a eu, contar. fui, eu fui uma vez e depois tive noção do que era, porque já andava no psicólogo na altura. Exato. Mas, claro, fiz exames, eletrocardiogramas, isso tudo, e estava tudo espetacular. Certo. E não era nada. Mas é uma sensação de morte iminente. As mãos frias, a transpirar, coração bum, 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 e a sensação eu vou morrer, eu vou morrer. No meu caso, parece que é tipo, há duas realidades, a minha e a que está à volta. Pá, e eu cheguei a ter isto em espetáculos. Eu tipo estar a fazer o espetáculo e de repente eu quero me ir embora, eu não aguento, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu quero sair daqui. Mas como já tinha tido muitas vezes, consegui lidar com a situação. A minha cabeça dividiu-se nesses espetáculos, estava dividida em 3 momentos. Uma em que eu estava a ter o ataque de pânico, estava, eu vou morrer, eu não aguento, eu quero sair daqui, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Outra que continuava a debitar o texto, porque eu estava em palco e as pessoas a rir, e eu continuava a fazer o texto. E uma terceira parte que dialogava com o ataque de pânico, que era eu vou morrer, e eu dizia, está bem, se morreres, olha, é outro espetáculo que as pessoas levam para casa. Eu quero sair daqui, vou morrer, olha, sempre quiseste aparecer na CMTV, O uma boa oportunidade. era o único espetáculo que podiam ver. Exatamente. Era o Opa, último. Era o único. e isto acontecia porque eu, lá está, não estava muito bem emocionalmente nesse espetáculo. Estava muito colado ao que eu estava a dizer. Sim. E então aconteceu isso umas quantas vezes. E é complicado porque a pessoa às vezes fica, parece que tens ali, cada segundo parece que são vários minutos de discussão contigo. Não é? Sim, Tipo, sim. será que sim. vou ultrapassar Uma este coisa momento? é muito rápido, mas na nossa cabeça demora tudo muito tempo. Isso. Demora tudo muito tempo. Não. Compreendo perfeitamente, Reinos. Olha, podemos estar aqui muito tempo a falar. Eu ia-te fazer uma última pergunta. Estamos à vontade. Já tínhamos de estar aqui. Se estarem todos bem, estamos aqui tranquilos. Ou se quiserem fazer perguntas, sim, se quiserem fazer perguntas. Era isso que eu ia fazer. Se quiserem colocar algumas perguntas, aproveitar este momento e podemos ouvir. Eu não estava agora a ouvir e a pensar como é que tu consegues estar a pensar em 3 coisas ao mesmo tempo? Só estou sempre a pensar. Não, mas são ao mesmo tempo. Não sei explicar porque, mas isso é um raciocínio normal, por exemplo. Não consigo. Ainda bem. No meu caso, eu acho que tem a ver muito com a tomada de consciência. Eu já tinha tido ataques de pânico. E ao mesmo tempo que estava a ter o ataque de pânico, eu tive noção do que é que eu estava a ter naquele momento. O texto é automático. Eu já tinha feito o texto 1000 vezes. Portanto, o texto era como nós quando vamos a conduzir e chegamos a casa e não sabemos como é que chegamos lá. Eu acho que era um bocadinho nesse registro. Então, basicamente, eu a sentir aquela sensação, eu, ok, está tudo bem, e continuava. Hoje em dia, mesmo em situações quando tenho obsessões, muitas vezes ainda sou apanhado na curva, e ser apanhado na curva é ir atrás delas, ou seja, ir atrás dos pensamentos. O problema não é ter os pensamentos, o problema é darmos atenção aos pensamentos. Porque todos nós temos, eu não sei, mas há estudos que dizem que tens 10 mil pensamentos por dia. Há cientistas que dizem, há estudos na China dizem que tu tens 10 mil pensamentos por dia, há outros que dizem até mais. Não interessa. Toda a gente tem muitos pensamentos. Ninguém os controla. A única coisa que nós podemos fazer é controlar de alguma maneira aqueles a que damos atenção. E, obviamente, eu dou atenção, infelizmente, a muitos pensamentos ansiosos, né? Porque me causam desconforto. Mas hoje em dia, através da terapia, várias práticas, seja olha, coisas que também ligadas à sustentabilidade, o fazer desporto, o comer bem, que é uma coisa que é tão desvalorizada e é importante. A todos os níveis. Pá, pequenos rituais que tu podes ter todos os dias de comer, saber comer, não é preciso mudares a tua dieta completamente. E o bem-estar de um planeta saudável à tua volta, onde tu moras, sim, não é? Sim. A natureza, isso tudo. E às vezes há coisas, estou a desviar um bocadinho, mas estou-me a lembrar disto. A meditação, praticar a meditação e o mindfulness, isto são práticas que já estão muito ocidentalizadas, ou seja, não há já aquela visão de tu para praticares meditação tens que ser um monge careca e ires para o Nepal. Não, 5 minutos no carro, se for preciso, 2, 3 minutos, não precisa ser mais do que isso. E até o estares no presente, no momento, num almoço, em vez de estás a almoçar sozinho, em vez de estares agarrado ao telemóvel, também podes estar, eu muitas vezes estou porque me apetece mesmo estar a ver qualquer coisa, mas outras alturas não. Agora vou estar aqui a comer. E estar a comer é estar centrado no que eu estou a fazer, naquele prato, e desfrutar. E as coisas têm outro sabor quando tu fazes isto. Isso é que é engraçado. As coisas têm mesmo outro sabor quando tu fazes isso. Mas isto também implica tu estás a comer bem. É engraçado porque eu estava a ouvir e sentia muito isso. Mesmo, eu habituei muito a ir para palco falar, fazer apresentações.
E eu lembro perfeitamente quando eu era pequenino que eu tenho a certeza que estive muito próximo de ter ataque de ansiedade. Eu tocava piano no palco e eu sentia muitas vezes que no início não conseguia controlar. Eu acho que é esta prática, ouvir, partilhar. Eu tive psicóloga, não estou, mas já tive durante muitos anos. O psicólogo é que ajudou, acho que nunca desaparece esse sentimento, eu senti isso, acho que nunca desaparece esse múltiplo pensamento, tu aceitas e canalizas, não é? De alguma forma, sabes onde o foco está. Sim. Eu senti que foi com o tempo só, e partilhando e trabalhando, é que foi possível realmente... Sabes que há muitos, obviamente quando faço as minas partilhas, há muitos psicólogos ou de outras terapias alternativas que me dizem: eu tenho a cura para si, venha ter comigo, que eu vou curá-lo. Pá, e eu sinceramente, algumas até já fui, mas eu penso, o meu objetivo sinceramente, eu sei que, porque psiquiatra e psicólogos já disseram, é muito difícil que alguma vez eu esteja curado, mas o meu objetivo não é necessariamente estar curado, é aprender a viver. No meu caso, é aprender a aceitar a dúvida da própria vida, que é uma coisa que está muito presente em quem lida com a ansiedade, não é? É a necessidade de controlares fatores, controlares a tua vida, é não aceitar a dúvida. Não é? E eu estou muito mais na luta de aceitar a dúvida e aprender a lidar com os pensamentos que realmente não os controlo, do que propriamente dizer estou curado, e depois eventualmente ser apanhado na curva com alguma coisa que não estou à espera. Pois, exato. É tudo um processo. Não há Sim, não. Porque isto faz parte de mim. Podia ser diabético, podia ser outra coisa qualquer, não é? E tens que viver, trabalhar, tenho que viver, tenho que... vida, sim. de vida. Sim. Isso faz parte desse processo. Alguém tem mais alguma questão que queira colocar? Pronto. Entretanto, amigos, mais uma vez, muito obrigado. E, como disse, não estou ainda a fazer psicólogo, mas vou começar Eu acho que toda a gente devia ir ao psicólogo, porque não é um conceito... Tu ires ao psicólogo não precisas... As pessoas já vão geralmente quando estão no limite. Pois, o que... é isso. Eu tenho um sobrinho de 28 anos e ele disse-me há uns tempos, pediu-me o número se eu conhecia algumas psicólogas ou psicólogos. Pá, eu fiquei naturalmente preocupado. Mas está tudo bem contigo? Pá, ele disse uma cena espetacular. Ele, eu tenho umas dúvidas na minha cabeça, eu gostava de perceber porque é que eu funciono de certa maneira em algumas relações e noutras noutra. Pá, eu achei isso do caraças, meu. Eu assim, disse, parabéns, puto, isso é do caraças, tu querias saber mais sobre ti. E eu acho que é super importante as pessoas perceberem que o pedir ajuda nunca pode ser visto como um sinal de fraqueza. Porque para mim não há maior sinal de coragem que uma pessoa dizer, eu quero saber mais sobre mim. Eu quero saber como é que eu posso lidar melhor comigo. Eu quero saber porque é que eu estou sempre a pensar nestas coisas. Isto é um sinal de coragem. E isso tu às vezes só consegues encontrar partilhando. Sem dúvida. É isso mesmo, olha. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Espero que se divirtam nesses dias, não é? Até terça-feira? Até terça-feira. Até terça-feira. E pronto, você já sabe, se me quiseres, vamos estar conta sempre comigo. Muito obrigado. Trabalhar em conjunto o máximo possível. Obrigado. Obrigado. Então vá, boa tarde, obrigado.